Marcelo de Andrade, o maníaco de Niterói, mais conhecido por muitos como Vampiro de Niterói, um cara maníaco e sarcástico. Ele é um assassino serial brasileiro acusado de ter matado cerca de 14 meninos na redondeza de Itaboraí, a cerca de 30 quilômetros de Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele cumpre pena desde 1993 em manicômios judiciários. Ele confessou apenas 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Marcelo teve uma infância problemática. Marcelo viveu parte da sua infância na Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro. Vivia num lar desestruturado e sua mãe, uma empregada doméstica que apanhava constantemente do marido. Marcelo foi mandado por um período para viver com os avós, lá no Ceará, onde ele disse que apanhava muito. Tempos depois, foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, onde constantemente era vítima de maus tratos dos novos companheiros dos pais, que havia separado. Foi nesse período em que foi abusado sexualmente por homens mais velhos. Adolescência conturbada. Foi então internado em um colégio para meninos, mas não tinha bom desempenho nas aulas. Lá era hostilizado pelos colegas e chamado de retardado. Aos 14 anos, foi mandado embora do internato, pois a instituição só acolhia os jovens de 6 a 14 anos. Assim que Marcelo saiu do internato, passou a se prostituir. Segundo Marcelo, sempre era ativo durante os programas, mas certa vez um homem mais velho o teria obrigado a ser passivo, o que o perturbou muito. Nessa época, ele tentou cometer suicídio. Tempos depois, foi enviado à FUNABEM, mas meses depois fugiu e voltou a se prostituir, sendo que aos 16 anos foi morar com um homem, o porteiro Antônio Batista Freire. Antônio começou a sustentá-lo e apresentou à Igreja Universal do Reino de Deus. Mesmo com o sustento do companheiro, Marcelo continuava a se prostituir, até que se separou e voltou a morar na casa de sua família antiga. A partir daí, Marcelo largou a prostituição e começou a trabalhar formalmente, ajudando a família nas contas e nos afazeres domésticos. Marcelo frequentava os cultos há cerca de 10 anos na época, além de assistir às celebrações pela TV diariamente. Segundo ele, foi um desses cultos que ele ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu, segundo a lógica do assassino. Ele não matava adultos, pois poderia o estar mandando para o inferno. Quando não estava lendo as pregações do bispo Edir Macedo, Marcelo estava lendo revista pornográfica. Gostava de ouvir música da Xuxa e de outros ídolos infantis. A mãe de Marcelo conta que ele tinha um estranho hábito de ficar ouvindo uma fita gravada de quando o irmão mais novo estava chorando. No dia 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros, de 10 anos, teria saído com seu irmão, Irvan Medeiros, até a casa do vizinho, que lhe havia prometido um almoço. Na época pré-adolescente, morava no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Os dois eram filhos de Zélia de Abreu, empregada doméstica que possuía 5 filhos. Quando os garotos passavam pela estação central de Niterói, foram abordados por Marcelo, que, segundo Altair, teria lhe oferecido cerca de 4.000 cruzeiros para que os dois ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os 3 pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores do viaduto do Barreto. Nesse momento, Marcelo tenta beijar o Ivan, o garoto mais novo, que fugiu assustado, mas sendo capturado em seguida e derrubado no chão. Atordoado, Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que após o ato o enforcou, avisando Altair que seu irmão estava apenas dormindo. Assustado, Altair passou a fazer tudo que Marcelo queria, sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina, onde se limpou sob os olhos atentos de Marcelo. Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta,
Durante o trajeto, Marcelo teria se oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Nos depoimentos pós-crime, Marcelo disse que teve piedade do garoto, pois ele teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar seus papéis. Assim que se distraiu, Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando chegou em casa através de uma carona, Altair não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas. Dias depois, Marcelo não teria tentado procurar Altair, nem tentado esconder o corpo, mas teria voltado ao local do crime dias depois, para modificar a posição do corpo. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro do short, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado o abuso sexual no ML. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Ivan, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando nenhuma surpresa. Na delegacia, Marcelo confirmou ser o autor de mais 12 assassinatos. Ele revelou um dos seus primeiros crimes. Segundo o próprio, em julho do ano de 1991, ele havia acabado de descer do ônibus, quando viu um garoto, Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmola na rua. Marcelo então convenceu a ir até a casa de uma tia, para pegar cerca de 3.000 cruzeiros, que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino, e como não conseguiu, o enforcou. Marcelo disse isso ao delegado. Não reparei se ele estava vivo ou morto. Quando o estrupei, não consegui me satisfazer. Apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Logo após o crime, Marcelo foi para casa jantar e voltou mais tarde, quando decapitou o corpo do garoto. Marcelo afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que faziam com ele durante a época que viveu no internato. Seu primeiro crime ocorreu em abril de 1991. Ele estava voltando do trabalho quando viu um garoto vendendo doce na avenida. Inventou a mesma história do dinheiro e do ritual religioso e levou o menino para o matagal. Tentou fazer sexo com o garoto, mas este resistiu. Marcelo o agrediu com pedras, depois o asfixiou e estrupou. Segundo ele, foi a partir daí que não conseguiu mais parar de cometer crimes. No segundo crime, matou Anderson Gomes Goulart, de 11 anos, quando estraçalhou sua cabeça. Bebeu seu sangue enquanto o estrupava e depois quebrou seu pescoço. Marcelo cumpre pena em manicômios judiciários desde 1993 e confessou apenas 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Em 2017, cumpria pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo. A atualização 24 anos depois. Em outubro de 2017, quando já cumpria 24 anos de pena, a defesa de Marcelo tentou conseguir sua soltura. A promotora do caso, Daniele de Souza. Daniele disse: o pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediária entre internação e liberdade. Mas ele não tem condição de sair do hospital psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos delitos que praticou. Não tem consciência do que fez. É errado. Além disso, a equipe que cuida de sua internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital. A opinião da promotora, segundo o site BOL, vinha ao encontro a da equipe médica do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que o havia avaliado meses antes e o que descreveu como portador de doença mental incurável, que não apresenta condições para a construção de um projeto terapêutico. Tudo que eu relatei aqui, eu peguei no site Wikipedia. Sinceramente, fiquei horrorizado com essa história.